Olá, eu sou o Lucas Vega e vou fazer esta videoaula feita pelo PROAC 39, né? Realizada, patrocinada pelo PROAC 39, que se chama A Projeção em Película Super 8. Bom, a gente vai passar pelo como eram os projetores, né? No primeiro cinema, no cinema dos irmãos Lumière, né? Na primeira projeção de cinema, que acontece em 28 de dezembro de 1895. Depois a gente vai dar um salto para entender um pouco como funciona o princípio da projeção em vídeo, né? A projeção eletrônica, né? E a projeção digital. Depois a gente volta para a projeção em película e aí eu vou falar das especificidades do Super 8, tá bom? Bom, na primeira projeção pública, né, que é considerada a projeção na sala do Grand Café, na Rua dos Caputinos, né, em Paris, né, essa que foi em 28 de dezembro de 1895, tinha em torno de 35 pessoas, né, de 30 a 40 pessoas. E aí se usou um equipamento, né, que tinha uma outra concepção em relação às invenções feitas pelo Thomas Edison, por exemplo, né, no cinetoscópio do Thomas Edison. A gente está falando aqui do cinematógrafo. O cinematógrafo era um equipamento, não existia plástico, então era um equipamento de algumas peças de vidro, e muitas peças de madeira, quase na sua totalidade de madeira e metal. Então a gente não existia motor elétrico, então era manivela, então era essa velocidade que era imprimida na velocidade que o filme corre, né? Isso é importante porque nos cursos que os irmãos Lumière davam para os seus operadores de câmera e também para os operadores do projetor, né? Lembrando que o mesmo mecanismo, o mesmo equipamento era usado para captar a imagem e também para projetar, só era colocada uma lâmpada e a câmera era aberta e se recarregava o filme, né? Essa ideia, essa concepção de uma projeção para várias pessoas, que era diferente da invenção do Thomas Edison, que era para uma pessoa, né? Lembrando que essa ideia era uma corrida um pouco industrial e era uma corrida também, uma tentativa de o que é mais lucrativo. Para o Thomas Edison era mais lucrativo você colocar uma moeda, destravava a máquina e você assistia ao filme individualmente, né? Agora, para os irmãos Lumière, eles pensavam em fazer a mesma projeção, então no mesmo tempo você passava para várias pessoas, né? Então é essa concepção que é da experiência coletiva de ver um filme, né? A experiência coletiva, mas a partir de uma ótica de um pensamento industrial e mercadológico. Então, esse mecanismo, como ele não tinha motor elétrico, né, ele podia dar vários problemas. Era um rolo pequeno que era colocado em cima, né, lembrando que o filme em película ele é sensível à luz, então ele tem que ser isolado da luz, né, porque senão ele vela, ele queima o filme, né, ou seja, não é o queimar no sentido literal, mas assim na revelação não vai sair nada porque a luz entra de maneira desordenada. Então, como aqui funcionava o mecanismo dos irmãos Lumière, né? O cinematógrafo? Você fazia algum rolo pequeno, com poucos minutos, né? Não sei se chegavam a menos de 5 minutos, e girava a manivela, tirava a tampa, girava a manivela, né? Era até meio desajeitado, né? Girar a manivela, até que acabava o filme. Acabava o filme, esse rolo era revelado e era colocado
Já, aí quando ele é revelado, você tem os fotogramas. Então, com os fotogramas, você colocava ele novamente nesse equipamento que foi usado para filmar, só que você deixa a parte de trás aberta e uma luz é colocada atrás para fazer a projeção. Qual que era a questão de fazer uma projeção de imagens ditas em movimento? Não existe movimento, né? No cinema não existe movimento, né? A gente não reproduz o movimento no cinema. O que a gente faz é uma sequência de imagens numa velocidade tal que nos dá a ilusão de movimento, né? Através de uma percepção, né, um descobrimento que a gente teve do mecanismo do globo ocular, né, de um órgão do globo ocular, uma parte do globo ocular chamado retina. Se descobriu em pesquisas em que se você colocar numa velocidade, se você mudar uma imagem numa velocidade igual ou superior a 12 avos de segundo, né, 12 vezes por segundo, né, você tem a ilusão do movimento por causa da retina. A retina retém a imagem mais ou menos nesse tempo, 12 avos de segundo, né? Então, se você conseguir uma velocidade igual ou superior a 12 vezes por segundo, trocar a imagem, né? Deixa ela parada na sua frente, troca a imagem, faz essa repetição, esse movimento repetitivo 12 vezes ou mais por segundo, você tem a ilusão do movimento, né? Então você vai trocando as imagens 12 vezes por segundo, no caso do cinema era 24 quadros por segundo, 24 fotogramas por segundo, cada foto dessa. Então você tinha a ilusão do movimento, a gente tem a ilusão do movimento. Então o que acontece? Esses 24 quadros por segundo não eram exatos, né? Então, porque podia variar a velocidade. Então, para a gente ter a ilusão ou a sensação de movimento, é preciso ter um movimento intermitente, ou seja, um movimento de parada da imagem na nossa frente, aí a troca, a gente não pode ver a troca de uma imagem pela outra, porque senão a gente vai ver um borrão. Então tem que parar na nossa frente a imagem, aí ela é projetada, então esse obturador serve para, no momento em que ela está parada, né, o grifo é o que puxa essa imagem e para nessa posição, aí esse disco com um pedaço de pizza deixa passar a luz nesse momento em que está parado, e aí a gente tem a projeção da imagem parada numa fração de segundo. Esse disco tira a imagem da nossa frente, porque ele obstrui a passagem da luz, e aí nesse momento em que está obstruída a passagem da luz, o grifo puxa o filme para baixo e posiciona no fotograma seguinte, né? E aí o disco gira e aparece a imagem de novo porque está passando a luz, né? Esse ciclo é repetido 24 vezes por segundo. Porém, com o invento dos irmãos Lumière no cinematógrafo, era manivela. Então, essa velocidade variava. Tá? Então, esse é o mecanismo de como funciona a projeção. Então, a gente tem um anteparo, a tela é um anteparo branco, porque o branco reflete as cores, né? Lembrando que o branco e o preto não são considerados cores, mas o preto absorve a luz e o branco reflete. Então, por isso precisava ter um anteparo branco para onde a imagem é formada, né? E aí você tem uma lente no qual você faz o foco nesse anteparo branco que a gente chama de tela, né? Basicamente é assim que funciona um projetor do começo do cinema. Como a gente vai dar um salto agora, como é que funciona um projetor, os projetores, qual que foi o desafio, talvez um dos maiores desafios para a gente conseguir a imagem eletrônica, né? No começo, né, na década de 30, a gente consegue a primeira transmissão de televisão, né? Só que a gente tem que lembrar que a televisão ela vem da radiodifusão. A televisão é como se fosse um rádio com imagem, né? Então ela vem por um outro caminho, diferente do cinema. No cinema a gente tem toda uma tentativa, né, que é feita com sucesso, de alçar o cinema, né? No começo o cinema era uma coisa muito popular e a elite
tinham certos receios com o cinema por ser uma coisa popular ou entre aspas popularesca. E aí alguns intelectuais começaram a falar sobre o cinema e a alçar ele à obra de arte. Bom, voltando à questão do mecanismo, como que é a imagem eletrônica numa projeção, tá? A gente não vai falar aqui de tubo de televisão, de raios catódicos, nada disso. A gente vai falar como é a projeção, né? A projeção de uma imagem eletrônica, a projeção no que se chama de data show, tudo isso. Hoje a gente tem uma evolução, então vai ser um tipo de data show, um tipo de projetor, né? Porque hoje a gente tem outras tecnologias mais avançadas. Tá? Então, nos primeiros projetores a gente tinha 3 cores, né? O RGB, né? Que é o que formam todas as cores, a mistura, né? R de red, de vermelho, G de green, verde, e B de blue. Então a gente tinha essas 3 cores, 3 canhões diferentes que a gente tinha que alinhar as imagens. Mas quando é evoluído para um canhão só, ou seja, uma lente só que projeta toda a imagem, como que funciona um projetor? Até hoje tem projetores que funcionam assim. Tem outros que funcionam de outras maneiras, como eu disse, uma tecnologia mais avançada. Mas basicamente, como que funciona? Quer dizer, não é tão básico. A gente precisa de vários processadores. Mas basicamente vocês têm uma fonte de luz, uma lente condensadora. O que faz uma lente condensadora? Ela condensa a luz, como se fosse uma lupa. Ela condensa a luz, né, quase num ponto, né, praticamente num ponto, no qual você tem um disco com essas 3 cores, né? Vermelho, verde e azul. Né? Lembrando que essas não são as cores básicas, é o amarelo que é a cor básica em relação, em substituição ao verde. Tá? Que funciona de outra maneira na eletrônica. Você tem esse disco girando, esse disco está girando, então, essa luz passa, é condensada, passa por um disco que é translúcido nessas 3 cores, bate essa luz, passa pelo disco e bate num anteparo chamado MMD, que em inglês é a abreviação de Micro Mirror Device, dispositivo de microespelhos. Esse dispositivo de microespelhos, ele movimenta o espelho, né, a 12 graus ou volta, né, mais ou menos 12 graus. Ele é microscópico. E é um dispositivo que tem um monte de microespelhos. Cada microespelho corresponde a um pixel. Essa luz bate. Então, esse espelho, cada pixel, movimenta o espelho 12 graus ou volta. Então, ele pode jogar a luz para dentro do equipamento ou para fora, na lente. Quando ele joga para dentro, aquele pixel fica escuro, aquele pontinho fica escuro. Quando ele joga toda a luz para fora, aquele pontinho fica branco. Então existe um processador que vai processar toda essa imagem. Então quando o ponto é vermelho, ele só põe para fora, ele só vira o espelho para fora quando está passando a luz, está passando no vermelho. Então ele fica vibrando só no vermelho. Quando é verde a mesma coisa, quando é azul a mesma coisa, e quando tem a mistura das cores ele vai fazendo essa variação até conseguir fazer todas as cores. Então a gente tem todo esse processamento de cada pixel. Né? E aí a gente tem a formação da imagem. Então essa luz, esses espelhos refletem essa imagem, forma essa imagem, passa por outras lentes e é projetado para fora. Assim funciona um projetor de vídeo, ou um tipo de projetor de vídeo. Né? E agora a gente vai ver como é que funciona especificamente o projetor de Super 8. O Super 8 surge em maio de 65 com a ideia que a Kodak tinha quando lança a primeira máquina fotográfica, a Kodak número 1, 1888, uma coisa assim, que é aperte o botão, nós fazemos o resto. Ela consegue fazer isso com o cinema em 1965. Então você tinha os cartuchos, encaixava o filme e projetava
com luz natural, fotômetro automático nas câmeras. Então pessoas que não eram da área de cinema conseguiam, porque conseguiam operar essas câmeras, porque era muito mais facilitado. Você não precisava estar vedado da luz, estar isolado da luz para carregar o filme num filme 16mm ou 35mm. E aí você ia para um posto de gasolina, para vários lugares assim, que no dia seguinte vinha o filme revelado. O filme revelado era um rolinho pequeno no qual você colocava no projetor, projetores pequenos, lembrando que era uma faixa social de classe média, média alta, que conseguia adquirir esses filmes aqui no Brasil, né? Falando especificamente aqui no Brasil. E aí você projetava os filmes que você fez do aniversário, né? O ABC, né? Aniversário, batizado e casamento. Então você tem uma série de filmes Super 8, a primeira vez da intimidade, ou seja, da vida cotidiana das pessoas, com pretensões da parede da sala, sem pretensões do cinemão, né, desse grandes salas de cinema e nada disso. E a projeção, tinha mais uma característica, tem mais uma característica no filme Super 8, ele é reversível, ou seja, o próprio filme que você está usando, ele não forma um negativo, né, quando é revelado, e aí você faz as cópias. Né? Você tem o próprio filme, ou seja, ele é reversível, ele continua positivo, então você, na hora da projeção, você está projetando o mesmo filme que foi usado na câmera. Né? Então você não tem cópias do filme. Dá para fazer cópia de contato, mas é caro, então normalmente não se faz cópia. Né? Hoje o Super 8 é muito mais cult, digamos assim, você tem o vídeo, você consegue fazer com telefone, né, celular, essas imagens, então não tem essa necessidade de imagens de fazer em Super 8. Mas a projeção de Super 8, ela se difere por algumas características da projeção de vídeo. Né? A projeção de cinema em geral. A projeção de cinema, ela forma a imagem inteira na tela 24 vezes por segundo. No caso do Super 8, 24 ou 18 vezes por segundo. Na formação em pixels, na formação com o MMD, você tem vibrações variadas na tela inteira e que essas com projetores DCP, né, projetores profissionais de cinema, né, DCP é a sigla para Digital Cinema Protocol, que são projetores muito potentes e que você tem variações de até 700 Hz na tela do cinema, numa sala escura, né? Então isso nos afeta subconscientemente, porque a gente não tem consciência, a gente não consegue, né? Por essa propriedade da retina, a gente não percebe o movimento, então a gente é uma vibração muito alta. No cinema convencional de película, 35mm, você tem 24 quadros por segundo. No Super 8 você pode ter 24 ou 18, o que é muito mais baixo e muito mais ameno do que uma velocidade de no mínimo 60 vezes por segundo e pode chegar a 700 vezes por segundo. Né? E você nunca tem ausência de imagem, porque você não tem um obturador fechando a imagem para trocar a imagem. Você sempre está o pixel, é preto, ele só vai pôr a luz para dentro, mas ele continua. Existe uma questão que o espelho coloca, ele deixa a luz dentro do... Só que não tem nada que absorva a luz, essas absorções de luz são bem complexas. Então a gente nunca tem vaza sempre o branco para fora. Né? Então a gente nunca tem o preto absoluto no cinema. O preto absoluto é algo muito difícil de conseguir. Numa sala de cinema digital é muito difícil de conseguir. Na projeção digital você não tem ausência de imagem. Né? E na projeção de película, sim, você tem se é 18 quadros, você tem 18 quadros por segundo, mais 18 pretos, que é a substituição de um quadro pelo outro. Né? Isso também descansa subconsciente, a gente não tem consciência disso, subconscientemente a retina e, portanto, essa vibração também no cérebro. Né? Uma outra questão que é específica do Super 8 na projeção é que, antes de eu entrar nessa questão, tem a questão de que quando você projeta em película, né, o Ernesto Baca, um argentino que mora no México, ele fala assim, quando você projeta em película, você projeta os minerais fotossensíveis, né, que fazem o filme, né, existir na tela. Né, e você não projeta pixels, não são espelhos. Né.
Essa é uma outra variação da película em relação à projeção eletrônica ou digital, né? E especificamente do Super 8, como o filme é reversível, você está projetando um filme que é único, em Super 8 é único, né? Isso se coloca um pouco na contramão dessa coisa da reprodutibilidade técnica, o cinema e a obra de arte na reprodutibilidade técnica, na era da reprodutibilidade técnica, né? Que é o texto do Walter Benjamin, tudo isso. E coloca o filme numa dimensão, o cinema Super 8 numa dimensão muito mais humana, muito mais parecida com o teatro, né? Então é preciso tomar um cuidado na projeção, né? Porque usar luvas, tudo isso, porque além dele ser pequeno, fazer, né, uma certa revisão no projetor para ele não comer o filme, porque ele começa a comer e pode queimar o filme porque a luz de croque é muito quente. Então tomar esse cuidado porque ele é único. Isso coloca uma dimensão parecida com o teatro, porque quando você está atuando, né, se você é ator, atriz, está atuando no palco, automaticamente você não está atuando em nenhum outro lugar do mundo, né? E o Super 8, se você está vendo a projeção em Super 8, deixa isso muito mais único. Uma outra característica do Super 8 especificamente, da projeção do Super 8, no Festival de Curitiba, no Festival de São Paulo, aqui no Festival de Campinas também, a projeção, o projetor fica no meio do público. Então, por causa da distância de projeção, da potência da lâmpada, né? É um projetor bom, é um projetor profissional, com a lâmpada de 200 ou 250 watts, né? Mas o Super 8 não foi feito para grandes dimensões, né? Então a projeção é feita no meio do público, então de alguma forma a projeção também é o público, né? Nesse sentido. Então foi isso, é uma tentativa de dar um panorama um pouquinho técnico de como é a projeção em película de cinema Super 8. Muito obrigado.